Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao primeiro programa Na Mira, aqui na TV Chelas, onde vamos estar à conversa com pessoas que eu admiro, com pessoas que tenho curiosidades em saber várias coisas da sua carreira. E o nosso primeiro convidado é o nosso grande amigo, grande artista, grande poeta, grande producer, músico, cantor. Vocês sabem, Boss AC. Yeah. Como é que é, mano? Está-se bem, para já, obrigado por essa apresentação. Mano. Pá, há muitas coisas que tenho curiosidade em saber, cenas mesmo desde o princípio, que eu via mais à distância. E uma das primeiras memórias que eu tenho, em que ainda não havia muitas aparições televisivas, foi no programa Zona Mais. E lembro-me de uma cena que me ficou na memória para sempre, que foi ele perguntar-te o que é que significava AC e tu, na altura, não divulgaste aquilo publicamente e disseste ao ouvido o que é que significava. E eu, fogo, mas o que é que quer dizer AC? Fogo. E depois eu andei na escola com um amigo meu que também é cabo-verdiano e ele conhecia alguém que te conhecia e ele disse-me o significado das iniciais, que hoje em dia tu não escondes, que é o teu nome, Ângelo César. Mas a minha primeira pergunta era essa, tipo, havia alguma razão para tu não quereres dizer o que é que significava AC? Não, na verdade não. Acho que, por acaso é engraçado lembrar-te disso, porque também me lembro. Aliás, essa foi a primeira grande aparição, quando eu digo grande, num programa de grande audiência. AC, na verdade, significa Ângelo César, AC, e já na altura significava. Só que eu na altura namorava com uma Carla. E então era Ângelo e Carla. Estás a ver? Basicamente era isso, e era uma coisa que era tipo um segredinho. Mas não... E depois o que é que acontece? Um gajo vai sempre também criando aquele buzzito das pessoas quererem saber, e quanto mais as pessoas querem saber, menos tu dizes. Estás a ver? Mas na verdade não há mais nada do que isso. É tão simples como isso. Não, sim, senhora. E depois a segunda aparição que eu me lembro também, pronto, que era como eu disse, era difícil nós vermos os rappers na altura em termos visuais. Lembro-me de ver uma coisa que também ficou clássica, né, e tenho isso gravado até em VHS, de um pequeno documentário da primeira vinda do Gabriel o Pensador a Portugal, em que depois ele vai se encontrar com os vários rappers, pronto, da geração República, em que tu também lá estás, pronto, com o Cupid, de dizer, é um feeling, são as tuas palavras. E essa vinda do Gabriel Pensador a Portugal a primeira vez, qual foi a importância que teve para o pessoal? Foi uma coisa importante? Não, sem dúvida, sem dúvida. Para já, o que o Gabriel fez foi-nos fazer acreditar que também era possível para nós. Porque isto foi em 95, será? E a verdade é que em 95 nós já tínhamos alguns anos disto. Apesar de, obviamente, não tínhamos álbuns gravados, mas já tínhamos alguns anos de rap. Eu falo por mim. Na altura, quando eu comecei, longe de mim pensar ter uma carreira. Portanto, as coisas começaram tipo, isto é o que um gajo gosta de fazer e não sei o quê, mas não era numa perspectiva de carreira. O Gabriel veio mudar isso, porque eu lembro-me que o primeiro grande sucesso do Gabriel em Portugal foi o... Estou feliz? Não, eu queria morar numa favela. E aquilo explodiu e de repente está na rádio e damos por nós a pensar, mas espera aí, se este gajo pode fazer, nós também podemos fazê-lo. E acho que essa que foi a verdadeira inspiração, estás a ver? O Gabriel é um gajo que nós devemos muito a ele, exatamente por isso, porque de certa forma também creio que possa-nos ter aberto as portas para entrar na rádio e para entrar na televisão. Há pouco falávamos do Zona Mais, do programa Zona Mais. Ainda há pouco dizia, eu infelizmente não tenho muitas coisas, não sou um gajo de ter muitos arquivos e não sei o quê, e há muitas coisas que pura e simplesmente não me lembro. Mas há uma coisa que eu me lembro perfeitamente, que é, dessa vez, do Zona Mais, quem ia fazer esse programa era os Black Company. Quando saiu República, como deves recordar, o verdadeiro sucesso foi o Nadar. E nessa altura eles não estavam disponíveis e o suplente, por assim dizer, era a Boss AC. Que a letra da música que eu fui cantar, a verdade, era uma letra muito, como é que eu ia dizer, progressiva para a altura.
no sentido em que falava de problemas sociais, e se hoje em dia se calhar já não se estranha tanto só ouvires uma música dessas na rádio ou na televisão, naquela altura era impensável. Estamos a falar de uma música que praticamente não tinha refrão, 5 minutos de verso, e eu lembro-me de, no intervalo, depois de nós termos feito, um dos produtores chegou ao pé de mim e disse-me assim: pá, isto é tudo muito giro, mas vocês nunca vão a lado nenhum. Sério? Yeah. Esta cena do rap é muito gira, mas vocês nunca vão a lado nenhum. Disse-me isso assim, e basou. Foda. Pá, vamos interpretar como quisermos. Eu na altura, pá, fiquei abananado, né? Porque tu fazes uma cena dessas, é pá, estamos a falar. Portanto, eu tinha aqui 18, 19 anos, estou no programa com o Carlos Cruz, que era o gajo, estás a ver? Estamos a falar, eu estou ali a conviver com pessoas que toda a minha vida vi na televisão. Claro. Um bocado meio starstruck. Lembro-me que, se não me engano, um dos convidados era o Luís Represas também. Epá, e nós fomos, eu na altura lembro-me, por acaso, entretanto, conheci o Luís Represas e já estávamos juntos e tudo. Epá, e uma das coisas que me marcou foi o desdém com que nós fomos tratados. E aquilo fez tipo fez ganhar mais força, tipo, então vais ver. Mas é que não tenhas dúvidas, é exatamente nesse sentido. Nós fomos tratados com desdém. Não estou a dizer que fomos propriamente maltratados, mas estás a ver, tipo, pá, estás lá. Mas não é necessariamente aquela força que uma pessoa até que está ali a primeira vez numa coisa importante quer ouvir, não é? Uma palavra de incentivo. Por isso é que aquilo me marcou tanto, porque por um lado, pá, aquilo teve um impacto do caraças, percebes? É a cena de tipo, teres aquele buzz que já tínhamos no underground aqui em Lisboa, a malta do bairro conhecia-nos e não sei o quê, e de repente passas e no dia seguinte é a senhora da mercearia que te viu, pronto, tu notas que aquilo torna-se grande, ainda por cima estamos a falar numa altura em que não tínhamos 300 mil canais como temos hoje, e esses programas tinham uma audiência que tipo, o país parava, né? Eu creio que nessa altura, para além das novelas, poucas coisas tivessem mais audiência do que aquilo. E aquilo marcou-me bastante, meu, porque das várias situações de rejeição, porque a verdade é essa, pá, não quero de forma alguma estar aqui com um discurso de coitadinho, mas a verdade é que, pá, passámos por muita rejeição. E se a verdade é que hoje em 2016, e tu com certeza sabes isso que eu te digo, há muita gente que olha para nós com desconfiança e que pensa que ainda que o rap, o hip hop não é música, então imagina o que era em 94. Pois, exatamente. Percebes? Vocês me levaram com a cena... Era uma cena tipo freak show, percebes? E nós sentíamos, porque as pessoas também faziam questão de nos fazer sentir assim. Para além disso, epá, estamos a falar numa altura, epá, que coincidiu com uma... Como é que eu ia dizer? A extrema-direita estava em alta, falava-se muito da cena do racismo, dos skinheads e não sei o quê, e apesar de nós termos uma função social, de denunciar as cenas, nós também gostávamos muito de ser vistos como rappers, como músicos, e não nos viam, percebes? Há situações engraçadas, já agora conto uma, foi das primeiras entrevistas assim grandes, se não me engano foi para o Expresso, não sei se foi para o Expresso ou se foi para o 7. Para o 7, sim. Já não me lembro, uma dessas revistas grandes. Juntaram-nos a todos, a malta da Geração República, foi uma entrevista, uma cena grande. E nós todos contentes, porque ia sair no caderno, e era uma cena sobre o rap e sobre a cultura hip hop e não sei o quê. A malta toda, na altura acho que até, para além da malta do República, acho que o General D também participou. Pronto, uma coisa in-depth. Tivemos uma semana, várias entrevistas, super ansiosos que saia a cena, e quando a cena sai, afinal não era um artigo sobre música, era um artigo sobre violência juvenil e sobre delinquência. E aí é que tu sentes que és manipulado, percebes? Portanto, é do tipo, fazes-me uma entrevista porque queres falar da minha carreira, queres ser levado a sério como músico, e de repente eu vou ver a cena que tu lançaste e está numa cena, num contexto completamente diferente. Então foi realmente uma grande luta, porque nós percebíamos que não éramos levados a sério. Eu até hoje me lembro disso, das palavras da pessoa me dizer assim: isto é muito giro, mas vocês nunca vão a lado nenhum. Isto nunca há de ir a lado nenhum, tipo, isto não tem futuro. E não foi nem uma nem duas vezes. Inclusive, há uma história engraçada acho que foi num dos primeiros Sudoestes, isso foi em 2001, 2002, que nós fizemos, você se fez, na verdade acho que até foi com Dilema, que foi no
Palco secundário? No palco secundário, pá. Pusemos aquilo mesmo, lume completo. Tanto que à mesma hora estava a haver um espetáculo, já não me recordo quem, no palco principal, e acho que só não estava mais gente dentro da tenda porque não cabia, que na altura era como uma tenda. E lembro-me de nos terem desligado a munição, porque está a acabar, falta uma música. Não, desligaram-nos a munição. Pois. E lembro-me dessa pessoa que me desligou a munição dizer, acabou-se esta merda, isto não são vocês que mandam aqui. E já não me lembro a dica que me deu, mas de tipo... Foi uma coisa do género, já chega de andar a brincar aos músicos. Basicamente, tipo... Pronto, agora vai acontecer a cena no palco a sério, chega de andar a brincar aos músicos. A vida dá tantas voltas que em 2006, depois de sair o RAP, que foi assim a cena mais... ou o primeiro grande sucesso com o hip-hop, Princesa e não sei o quê, eu lembro-me dele chegar ao pé de mim e dizer, porra, boss, eu sempre soube, meu. Eu sempre soube, meu. Lembras-te? E agora é engraçado ele a lembrar-se de exatamente a mesma situação que aconteceu, mas a contar de outra forma. Lembras-te? Já naquela altura eu dizia-te, que isto é uma questão de tempo. As coisas são assim. É assim, depois de bater certo, toda a gente acredita em ti. Agora, até bater certo, E tu, por acaso, há uma curiosidade em relação a Bossa Si, que é, por exemplo, é normal pessoas que estão fora do rap dizerem, toda a gente já levou com isto, os Sam da Kid, os Bossa Si, esse tipo de cena. Mas aquilo que eu quero dizer especificamente em relação, ou no caso de os Bossa Si, é que eu acho que mesmo que até pessoal que estava dentro do rap, a pergunta que eu te quero fazer é legítimo ou é justo dizer que num certo início da tua carreira, e vocês, como não eras só tu sozinho, era legítimo chamar os Bossa Si num certo ponto da carreira? Correto, era, porque, como te recordas, eu comecei e comecei com o Cupid. E na altura ele era Cupid, eu era Bossa Si, mas chamávamos ao projeto Bossa Si. Portanto, faz sentido chamar Bossa Si no sentido em que era um projeto coletivo. Apesar de que, como é que eu posso dizer isto? Ele seria uma espécie de hype man. Sim, claro. Né? Não quer dizer com isso que tivesse uma posição abaixo nem nada do género, mas a ser... Aliás, porque eu é que o arrastei. Eu arrastei ele e arrastei mais malta. Portanto, era a minha... Deixa-me só dizer uma coisa, é que, por exemplo, há um documentário que até há bocado estávamos a falar, que é do António Contador, que eu até fico muito feliz que existe esse documentário, porque eu pensava que o primeiro documentário que existia na história do rap tinha sido um que o Kid Anjo Liberdade fez mais tarde, que se chama O Rap é uma Arma, em que já tem uma onda mais de ódio, tipo contra Black Company, comercial e não sei o quê, rap da street, contra o rap já das editoras, já uma fase posterior às edições dos álbuns de Black Company e já aquela desunião, não é? Entre o pessoal do rap, que já apontam o dedo a cena comercial e não sei o quê. E eu ficava triste de saber, fogo, este é o primeiro registro, é triste. Então fiquei felicíssimo de ter visto uma coisa no YouTube há uns anos que vai agora reaparecer, em que tu apareces, já a falar mesmo, well spoken, muito à frente, sinceramente, adorei mesmo ver aquilo e que fez uma união, também fez o General Dia falar palavras espetaculares, mesmo a crítica, a pôr o dedo na ferida em coisas da sociedade, como sempre ele fez. Mas uma coisa interessante que eu vi também nesse documentário, e era como estavas a falar do Cupid, do July, há lá um terceiro elemento, um DJ que tu tinhas, que eu não sei quem é aquela pessoa. É o DJ Pedro. É o Pedro. Como é que ele está, o DJ Pedro? O Pedro, entretanto, foi viver para a Holanda e acho que se afastou da música. Ele, na verdade, ele era DJ de house. Exatamente, da house, mas sempre curtiu a cena hip-hop. E voltando um bocado à cena do ser os Bossa Si, a verdade é que mesmo em 94 era eu e o Cupid, mas já tínhamos back vocals e a nossa primeira apresentação, que foi na Gartejo, que hoje em dia é o Paradise Garage, já foi com banda. Já foi com banda, percebes? Não tínhamos banda completa, mas tínhamos guitarra, baixo e na altura sax. E entretanto, o guitarra até era o... Tiago Santos, do Explode Nós? Correto, exatamente. Ainda há uns dias atrás vi uma foto tirada no Johnny Guitar, em 93, em que está ele e o B dos Cossum de Lola. Que até há essa história, o Francisco Rebelo conta sempre que tu
tiveram, tu e o Bambino, ou, pá, tiveram quase, ou fizeram uma brincadeira com o Clip Noise, que eram para ter entrado? Não. Casting? Na verdade, se contarmos a história certa, eu e eles é que inventámos os Clip Noise. Okay. Porque na altura nós fizemos um... Onde é que foi? Vila Franca de Xira, se não me engano. Fizemos um concerto lá que era Bossa AC, Black Company, e estava lá a malta dos Clip Noise, que na altura não eram os Clip Noise. Portanto, era o Chico e era o Tiago. E trocámos ideias, era muito fixe a gente fazer uma coisa juntos, e foi assim que começaram-nos a acompanhar. Entretanto, foi aquela altura que ainda estava a aparecer a cena do acid jazz, dos Us Three, Incognito e não sei o quê, aquela fusão, a cena meio soulish, meio hip-hop, falava-se muito no trip-hop também, não sei se recordas disso, Massive Attack e não sei o quê, e dissemos, podíamos começar a inventar aqui um projeto. Na altura também com o DJ Johnny, que uma das coisas que eu já ouvi várias histórias da gênese dos Clip Noise e nunca ouço o nome do Johnny mencionado, e eu acho que isso é injusto, porque na verdade ele estava lá. Quero ter que perguntar isso. É verdade, o DJ Johnny estava lá, porque era aquela malta que parava no bairro alto. Começámos a fazer umas jam sessions, inclusive na casa do Darren Papas. Eu levava a minha KY10, programavam os beats, eles faziam os acordes e a gente trocava ali umas ideias. Só que era uma coisa tipo a longo prazo, não tínhamos uma data para sair. Portanto, isso era a gênese do Clip Noise e não havia nome. Entretanto, logo a seguir ao República, os Black Company lançaram o álbum, porque pronto, Nadar foi aquela cena maluca. Eu é que fazia as primeiras partes e comecei a criar algum buzz e tinha os gajos da Sony atrás de mim para assinar. Queriam que eu assinasse e não sei o quê. E na altura, estamos a falar de um puto de 17, 18 anos, e eu dizia, eu só gravo se me derem as condições que eu quero, quero ir gravar para o States. É óbvio que... Tu tinhas eu tinha também essa noção de ti, que havia as editoras atrás de ti e tu muito certo daquilo que tu querias. Eu não sei se era inocência, porque agora olho para trás e digo, fogo, caraças meu. Mas é que eu bati mesmo o pé e a verdade é que fui gravar aos Estados Unidos o meu primeiro álbum. Mas antes disso, queria ainda falar no República, até foi engraçado. Deixa-me contar a história dos Clip Noise. Conta. Entretanto, portanto, estamos a falar de finais de 96, o álbum foi gravado em 97, República, entre 96 e 97, e saiu no início de 98. E eu cheguei ao pé deles e disse, porque eles já tinham o deal, fizeram o deal com a Valentim, não havia nome, mas o projeto seria tal como veio a sair como Clip Noise, e eu disse, eu vou sair agora com o meu álbum, já estou há bué de anos a tratar nisto, e eu não vou conseguir dividir-me entre Bossa AC, que neste momento é a minha prioridade, e Clip Noise, que é uma banda que também tem intenções de fazer as cenas. Mas conheço a pessoa certa para vocês. E fui eu que lhes apresentei o Melody. Porque já na altura, muito como o Guto também, porque o Guto depois, entretanto, passado uns anos, fez um álbum R&B, mas já daquela altura ele sempre teve aquela vibe de cantar e não sei o quê. E eu dizia, tenho um gajo, o Melo, que nós conhecíamos, e sempre foi um gajo muito eclético, e ouvia jazz e soul e gostava de cantar. Eu disse, tenho um gajo certo para vocês, vai rimar, vai. Apresentei-os e o resto é história. Entretanto, o nome surgiu depois, portanto, na altura que eu estava com eles ainda não havia o nome, e os Clip Noise arrancaram. Portanto, és um pouco responsável, és muito responsável. Sou, e aliás, o Chico pode-te contar esta história e vai-te confirmar isso, até porque há uns tempos atrás fizemos uma entrevista, já não me lembro para o quê, para a Antena 3, se não me engano, que ele também estava, e eu recordei-lhe essa história e ele, pois é verdade, não me lembrava disso assim. Espetacular, sim senhora. Estavas a falar há bocado da KY10, que foi muito usada no República, mas é interessante ouvir que na compilação, além dos New Tribe, tu és dos poucos que também usa samples, porque a música, a verdade, é um sample, não é um beat de caixa de ritmos, estás a ver? O Generate Power já é. Mas tu usaste a KY10 para fazer aquilo, não era um sample, a KY10 não era sample, era uma caixa de ritmos. Não era. Tu tiveste que usar outra máquina. Correto, aliás, era um sequenciador minúsculo, aquilo era... Em poucos segundos, era uma coisa minúscula que tu punhas pilhas, eu levava aquilo para a escola, portanto, sentava-me lá atrás e ficava lá a fazer os meus beats e a professora a mandar bitites e eu de headphones a cagar a dezena. Foi uma altura assim, tipo, de descoberta. E aliás, esse é que era o nosso backline, nós íamos para a estrada com o KY10 e a malta quando perguntavam então onde é que está o backline, está aqui, então mas... só isto. E era muito agir, porque aquilo não se sequenciava no sentido de parar, tipo, os drops eram feitos em tempo real. Eu estava a rimar...
faz um drop, tira o baixo, tira o beat, tira o não sei o quê, percebes? Era uma cena assim, muita gira. Mas voltando à questão do República, o que é que aconteceu? Epá, foi a primeira vez que entrámos num estúdio a sério. Portanto, eu já tinha feito uma... Podes dizer onde é o estúdio que foi gravado? Porque o Chico... Angel Studio. Ok. Que já não existe. Ok. Que era onde? Era ali... Epá, aquilo é Marvila. Pois, exatamente, por isso é que o Bambino da outra vez estava a apontar. Marvila. Exatamente, ali para a minha zona. Era o Angel Studio. Ok. Epá, imagina o que é tu... passares do teu quarto, que era o meu caso, e tu deves-te relacionar bem com esta ideia, porque também tens o teu quarto, né? Eu trabalhava no meu quarto e não sei o quê, de repente apanho num estúdio, a sério, com tudo. Fiquei completamente deslumbrado. As coisas valem o que valem. A olhar para trás, podia ter feito muito melhor na verdade, né? Porque, por exemplo, a demo... Da verdade, gosto muito mais do produto final. Porque nós tínhamos algum tempo. Mas agora imagina, obviamente que isto já não se põe. Imagina, em 93, que foi quando o República foi gravado, eu tinha 2 ou 3 kits do KY10, que não passava daquilo. Portanto, os beats todos soavam ao mesmo. Porque tinhas 4 kicks, tinhas 4 snares, tinhas 4 hi-hat e não passava dali. Andavas à volta, mas os beats soavam mesmo. De repente chego em estúdio, apresentam-me CDs de samples com 1000 bombos, 1000 tarolas. E um gajo perde-se ali, meu. Estás a ver? Perde-se completamente. E eu já na altura até já trabalhava bem com samples. Trabalhava com o KY 900, que era a mono e que só samplava 2 segundos e não sei o quê. Mas eles na altura já tinham, não me recordo, mas creme de la creme, tudo do melhor. E andei perdido, meu. Andei muito perdido em estúdio, tipo, não me conseguia decidir. Tira daqui, mete daqui, tira dali, põe daqui. Apareceu esse sample e fizemos, na altura até com o Pedro, com o DJ Pedro, que era dos Ítaca. Pedro Passos? Pedro Passos, exatamente. Ele também estava em estúdio, também nos deu lá umas dicas. E acabou por sair esse sample da verdade. Sim, senhor. Acabou por sair esse sample da verdade. E uma coisa que eu também sempre quis tirar esta dúvida, e corrijo-me se estou errado, e se eu fiz esta leitura, fiz uma leitura certa e fui bem sucedido na mensagem que quiseste passar, acho eu. O que foi? Por exemplo, eu nunca vi um concerto teu pré-Manda-Chuva. Aliás, a primeira vez que vi em palco foi num concerto da Weasel no Ritz. Mas já tinha sido o República e eu não faço ideia como é que era um concerto teu e qual era o teu repertório, se tinhas mais do que 2 músicas. Tinha muito. Mas e aí é que quando chega o Manda-Chuva tens lá um interlúdio que é está-se bem, e a interpretação que eu tenho desse interlúdio é que isto era uma música ou um interlúdio que ele cantava nos concertos nessa altura. Estou certo ou estou errado? Estás certíssimo. Estás certíssimo. Estás certíssimo. Aliás, o Está-se bem, bem, o Boss é um Dread e o Cupid também era uma das músicas da nossa primeira demo. Curiosamente, essa... Depois já ficou velha demais para usares no Manda-Chuva, mas deve... Sim, quis pô-la. Porque uma das coisas engraçadas é que as músicas que o Cupid cantava comigo, nenhuma delas surgiu. Mas o Cupid tinha algumas 16? Sim, tinha. O Cupid rimava. Acontece que uma série de coisas que se superpuseram, como é que se diz? Bateram em cima uma das outras, e uma delas foi que o Cupid na altura casou-se. Ok. Nós estávamos os dois a trabalhar, trabalhávamos num banco, eu e ele. Eu não estava nada satisfeito com aquilo, apesar de, aos olhos de muita gente era o trabalho certo, eu trabalhava ao pé de casa, recebia bem, tinha um bom horário, mas eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria fazer. E foi na altura que ia sair o República, que ia sair o Manda-Chuva, eu disse, eu vou-me pirar. Mas o Cupid casou-se, a vida, depois teve uma filha, não sei o quê, e coincidiu com essa altura, e o que é que acontece? A disponibilidade dele não era a mesma que a minha, ele continuou a trabalhar, e foi uma das razões que ele... apesar de até ter gravado em 2 músicas, mas 2 músicas que não saíram no álbum. Eu estou-te a dizer isso porque lembro-me de há uns tempos atrás tu teres-me perguntado, mas o Cupid não tem 16 no Manda-Chuva? Eu disse, na verdade tem, só que não saiu. E essa era uma das músicas... Era aqui nos velhos tempos? Não, é o que eu estou a dizer. Músicas que não saíram, a música mesmo. Músicas que não saíram. Inclusivamente, gravámos uma demo que eu não faço ideia de onde é que isso está, que eu adorava encontrar isso.
E há uns tempos atrás, uns amigos meus deram-me conta da demo na Holanda. Houve um gajo que disse, epá, tivemos a ouvir a tua demo, fogo, aquilo está do caraças. Inclusivamente, eu tenho um amigo meu que ainda se lembra da letra do Papá, que era diferente e o refrão era diferente. E o gajo diz-me sempre, foda-se, a primeira versão do Papá é que era. E com o Papá também tenho uma história engraçada. Tu estás a dizer que nunca foste a um concerto pré-Manda-Chuva. Sim, usaste algumas músicas que cantavas... Manda-Chuva é uma delas. Desculpa, o Papá era uma delas. Okay. O Papá era uma delas. E era muito maior e tinha um refrão diferente e não sei o quê. Porque acontece é que, pronto, as coisas eram diferentes, se calhar, é como tu dizes, não havia forma de saber, mas nós já fazíamos um barulhinho aqui em Lisboa, já enchíamos aí umas salinhas e não sei o quê. E lembro-me de termos feito um concerto no Bairro Alto, na Rua do Século, aquilo estava à pinha. Pá, e na altura, quando eu fiz o Papá, estamos a falar antes de lançar o Manda-Chuva, pá, aquela merda foi um sucesso de caraças, as pessoas adoravam. Porque o Papá é uma história, não sei se te recordas, mas eu estou a falar, fui para a discoteca e conheci uma miúda e não sei o quê, e aquilo aconteceu e voltámos para a discoteca e ninguém soube e não sei o quê. Uma das coisas que mais me perguntava era se aquilo tinha acontecido na verdade. E aconteceu, com uns tweaksitos, mas a história era verdadeira. E então aquilo era uma espécie de super sucesso interno, estás a ver aqueles sucessos tipo Best Kept Secret, só nós é que sabemos. Pá, e uma das cenas que para mim foi um wake-up call é assim que sai o Manda-Chuva e o primeiro single é o Papá, ver aquela malta que adorava ao Papá dizer foda-se, és um vendido, meu que essa merda. Tipo, foi tipo o primeiro wake-up call. Pá, que acho que todos nós, de uma forma ou de outra, que pomos música na rua, passamos sempre por isso. Tipo, então, mas espera aí, isto eram as músicas que tu gostavas? Eu gravei as músicas que tu adoravas e agora porque as gravei? Mas eu acho que isto é uma coisa que é transversal, não é só do hip-hop. Pá, todos nós, de uma forma geral, gostamos daquela cena tipo o nosso segredinho. Pá, já ouviste falar do... Principal... Embora isso seja um bocado um comportamento adolescente, porque nós, como ouvintes, também passámos por isso. Éramos adolescentes, atenção. Nós próprios também mas atenção, isto que eu estou-te a dizer é mesmo adolescente. Estamos a falar de um público adolescente. Eu próprio era adolescente. E senti uma cena muito estranha, porque as pessoas mudam, evoluem. Eu gosto de pensar que mudei, que cresci, mas há também aqui uma coisa que eu sempre achei que fiz bem, que é, eu mantenho-me coerente. Eu leio as minhas entrevistas de há 20 anos atrás e ainda me identifico com as coisas que dizia. E, por exemplo, lembro-me de uma entrevista que fiz para o Blitz e que me perguntavam, pós-República, se fizesses um álbum agora, como é que o chamarias? E eu lembro-me que dizia qualquer coisa do género, se calhar chamava-lhe salada de frutas ou tutti frutti, porque eu gosto de tanta coisa, sou tão eclético que tão depressa vou pôr uma música em crioulo, como vou falar uma música mais rough, como vou fazer um som ego tripping, como vou fazer não sei o quê. E realmente isso aconteceu. E eu acho que a minha carreira acaba por mostrar esse ecletismo. Porque também tem a ver, acho eu, com as minhas origens, porque eu nasci numa família sempre muito ligada à arte, a minha mãe canta, sempre tive doses cavalares de música cabo-verdiana em casa, mas ouvia muito jazz e Nat King Cole da parte do meu pai. Depois tive influências do reggae dos meus tios mais velhos, do funk, que foram eles que depois me apresentaram o hip-hop. E de uma forma, como é que eu ia dizer, natural, não é uma coisa do género, agora vou meter tudo aqui na mesma panela. As coisas foram acontecendo. E uma cena engraçada, mesmo pré-Manda-Chuva, em que o pessoal estava ansioso que saísse o teu disco e vais fazendo uma colaboração ali, com o som de Lola, General D, da Weasel, principalmente porque acho que foi assim o featuring que fez mais barulho, em que, pronto, tu aí até já mostravas uma cena que é um pouco do seu tempo, da sua altura, mas que eu gostava de perguntar se tivesse alguma influência direta, embora eu perceba que também ouvi rap nessa altura, a cena das vozes, né? E tu aí fazes uma voz muito específica, que não é a tua, são mais objetiva, mais objetiva, da minha não. Isso é por alguma razão específica ou tipo, se tinhas alguma influência direta? Mas eu não acho que nessa altura era tipo, havia a voz, um Be Real, coisa. Olha, por acaso perguntas bem, é verdade, isso foi uma voz forçada. Sim, que não é a tua. E eu estou-me a tentar lembrar em quem é que eu me inspirei, por assim dizer. Eu lembro-me que houve uma coisa que fiz que me inspirei bastante nos Das Effects, mas não foi essa. Sim. Quando digo inspirar, é tipo, decadência e não sei o quê. Claro. E essa também foi. Agora, em quem não me recordo, isso eu já não me consigo recordar. Mas sim, é como tu dizes, é uma coisa da idade, é uma coisa daquele tempo em que eu quis mesmo forçar aquela voz anasalada. Claro. Não, mas foi, bateu mesmo. E outra cena, estávamos a falar de concertos, quer falar daquela cena que já tinha-te falado, uma vez de um concerto do Ice-T,
veio cá a Portugal e miticamente, não sei com quem falei ao telefone, boy, como é que foi o concerto? Boy, não viste? O Bossy C subiu ao palco e trocaram um chapéu, ou pá, alguém ficou com o chapéu de alguém, ou viu uma cena qualquer, Ice-T, chapéu. Bem, tipo, tu lembras desse momento? Que eu não sei, conta-me, que eu não sei bem, mas o que é que se passou? Se tu rimaste? Sim, rimei, fui a palco. O que acontece foi, isso foi em 90 e... pá, sei lá. Bué. Vamos dizer assim, bué. E eu arriscaria dizer que o Ice-T foi o primeiro grande nome a vir a Portugal, do hip-hop mesmo. Porque sabes que tu és dessa geração e deves ter ido... Não sei se... Lembras-te de uma discoteca que era o Lido? Calma. You're ahead of your time. O primeiro grande nome foi mesmo o Ice-T. Porque antes disso já tinha vindo o Snap, já tinha vindo o Ice MC e tinha vindo aquelas cenas meio dance que eu fui ver ao Lido. Era isso que eu te ia perguntar, se tinhas ido ver. Fui ver ao Lido. E De La Soul não chegaram a vir cá também nessa altura, man. Acho que há um mito que De La Soul vieram cá nessa altura, man. Eu acho que eles... Eu não tenho a certeza disso que vou dizer, mas acho que os gajos estiveram em Setúbal, ou o que é que foi. Uma cena assim, Foi uma cena assim, tipo, eu também me lembro desse zum, não te sei dizer ao certo. Mas pronto, voltando ao Ice-T. Ice-T foi a primeira cena, porra, Ice-T, man, foi Killer, não sei o quê. Meti-me no comboio com os amigos e fui para o Porto. No Porto, exatamente. Porque isso era o Super Boca, o Super Rock, ou... Já não me lembro o nome do... Não, Super Boca era aqui em baixo. Festival Imperial, será? Uma cena assim, whatever. O gajo está lá bem ansioso para ver o Ice-T, o gajo sobe ao palco e não sei o quê. A páginas tantas, o gajo faz a cena clássica. MCs! Pus as mãos no ar e subi ao palco. Por acaso foi uma cena fixe, porque na altura até era bastante mais... expedito nos freestyles e fiz um freestyle, já não me lembro o que é que disse, mas basicamente a diferença é que a malta percebia o que eu dizia enquanto que muitos não percebiam o que o Ice-T dizia. E depois no fim já não me recordo, acho que ele deu-me, já não sei se ele me deu o chapéu dele ou dei-lhe o meu. Foi uma coisa do género, o que eu sei é que eu não sei de chapéu nenhum. E aquilo ficou uma cena... Lá está, há bocado dizia-te que eu não tenho arquivos e não tenho fotos. Isso é uma coisa que eu adorava ter tido. Claro, podes crer. Percebes? E foi mesmo muito fixe, porque ainda tive bué de tempo em palco, o gajo, boa onda e não sei o quê. Depois desci, mas... E foste o único. Fui o único. Foi tipo, tu que é, não. E foi uma cena muito gira. E por acaso, engraçado tu saberes esta história, porque é daquelas histórias que, ou quem esteve lá, ou não sabe, porque não era o Bossy C, estás a ver? Fui eu que subi, mas subi como um fã, como outro fã qualquer que estava aquela lá. cena de News from the Underground, passava de boca a boca. E uma cena que é tipo, que eu também tem a ver com colaborações, que eu também tenho uma certa curiosidade, dentro de uma certa trindade que existe referências para mim, tipo, de uma geração anterior a mim, que é tipo Bossy C, The Weasel, Mind the Gap. E, por exemplo, existe a colaboração Bossy C, The Weasel, ou Bossy C, Pac-Man, e existe a colaboração Mind the Gap com The Weasel. E por que não nunca houve Bossy C, Mind the Gap? Pois, nunca se proporcionou, já não és a primeira pessoa que me pergunta isso. Embora eles tenham feito, eles é que te ajudaram bastante na ligação, ou deram-te o contacto da cena do Troy Tower, ou não? Eles foram... O Troy Tower trabalhou primeiro com os Mind the Gap. Correto. Eu na altura já estava em negociações, ou em vias de fazer o álbum com a Norte-Sul. Isso antes de mesmo dos Mind the Gap. E uma das minhas exigências, por assim dizer, eu não fazia questão de ir aos Estados Unidos, mas queria trabalhar com alguém do hip-hop. E nisto, os Mind the Gap fecham o deal com a Norte-Sul e trabalham com o Troy. E na altura até foi o Rui Miguel Abreu. O Rui é que foi o gajo, o scouter. Era ele que andava atrás de mim e não sei o quê, e foi com ele que eu fiz o deal. E eles disseram, temos aqui um gajo certo, que é o gajo que trabalhou com os Mind the Gap, inclusive eu fui a estúdio, conheci-o e não sei o quê, então vamos fazer um compasso de espera, que ele acabe os Mind the Gap e depois fazemos o teu. E assim foi. Portanto, acabou por... Não foi propriamente os Mind the Gap que me apresentaram o Troy, mas eu conheci o Troy através dos Mind the Gap, porque ele estava a trabalhar com eles. Mas talvez, derivado também à distância, não sei, eles estando lá em cima. Não é por aí, não é por aí. Vocês até dão-se bem, não têm problemas Nunca. Aliás, eu gosto de pensar que em 2016 sempre me dei bem com toda a gente. Claro.
Porque, por exemplo, tu entras no álbum da Weasel e também pré o teu álbum e chegaste a fazer uma música, tu, o Carlão e o Sérgio Godinho. Correto. Era o irmão... Apenas um irmão. Apenas um irmão, para Espanta Espíritos, para a compilação. Já tinham feito 2 faixas. Bem, e agora uma pergunta do Manda-Chuva. Deixa-me só dizer isso. Antes das faixas, nós já tínhamos feito várias coisas juntos porque tínhamos o mesmo manager. O Hernani. O Hernani era manager Bossa e Si, do Jornal D não, dos The Weasel, dos Blackout. Yeah. Black Company, não? E dos Black Company. E então havia muita coisa que nós nos... estávamos sempre juntos e já nos conhecíamos, estás a ver? Para além das coisas gravadas. Sim, e tu também depois participaste também no segundo álbum dos Black Company. Também produziste lá e participaste. E uma pergunta que te queria fazer, no álbum do Manda-Chuva, tens algumas participações, mas tens lá uma participação que depois mais tarde voltaste a usar, que é um boy que é o Conscious Boy. Who the fuck is Conscious Boy? Quem é esse boy? Não. O Conscious usei em 2005 no RAP. No Manda-Chuva, não é? No Manda-Chuva era o Wavy C. Ah, ok. E o Wavy C era MC dos Blackout. Porque os Blackout era a Kika e o Bet, que tinham aquele projeto, um super bandão, aquilo estava à frente do seu tempo. Ainda hoje tu ouves aquilo e dizes, fogo, esta porcaria, muito bem tocado, bem feito e não sei o quê. Eles foram viver para Londres e tiveram lá muito tempo. E a banda deles era toda inglesa, menos eles dois. E eles vieram cá a Portugal umas 2 ou 3 vezes e um dos MCs era o Wavy, que é um gajo, ele é de Trinidad e Tobago. Ele é inglês, mas tem origens caribenhas. Pá, ficámos muito amigos, pronto, o gajo tem aquela cena do patois e não sei o quê, e foi assim que o chamei, mas não é a mesma pessoa. O Conscious é um amigo do Troy, que era um gajo que eu disse, pá, tenho aqui um tema assim assado, meio dancehall. Ele disse, pá, tenho aí um amigo meu, que é motorista de caminhões e não sei o quê, que o gajo dá-lhe muito bem. Nunca tinha lançado nada. E o gajo disse, pá, não sei, pronto, o Troy na altura trabalhava muito com várias editoras e tinha as connections, inclusive tinha as connections de vários artistas de dancehall e não sei o que. Eu disse, não, para mim eu ser conhecido ou deixar de ser conhecido, pouco importa, eu queria a mesma vibe. E pá, conheci o gajo, ficámos amigos e ele foi a primeira coisa e quiçá a última que ele fez em disco, o Conscious. E tu também tens lá a participação dos DJs, o DJ Soon, que na altura também estava, era DJ dos Black Company quando o KGB saiu. Nunca mais soube do gajo e era muito bom. Muito bom, passou cá, foi uma presença aqui em Portugal. Era Até me lembro dele já ter previamente, pá, eu nunca tinha visto alguém ter, acho que ele tinha de Black Company, não sei se também tinha de Bossa C. Ele já fazia vinis da capela e cenas, e eu como é que este gajo consegue ter estes vinis? Já muito à frente. E em relação ao DJ Dynasty, foi com ele aqui em Portugal. Ele veio cá e essa connection foi através do Chronic. Ah, ok. Olha, boa dica. Foi através do Chronic, que era... Foi quando ele veio cá ao Ciclone, na altura depois chamam-se Ciclone. Era amigo do pá, não sei se... Dos Rasca. Exato, da malta Rasca, não sei se conhecia através de não sei quem, e o Chronic na altura lembro-me de ter-me dado toque, pá, tenho aqui o Dynasty, que eu já conhecia, pá, alta cena. E o gajo foi a estúdio e riscou. Que é uma colaboração que hoje em dia seria facilmente feita à distância. Sim. Pá, hoje em dia, os tempos são outros. Mas na altura não, tivemos em estúdio, ele foi mesmo lá a estúdio. E uma coisa que também se vê no teu estilo de rimar, tu sempre gostaste de fazer isso, e pronto, é o teu estilo, se calhar também não tem explicação, porque é que em algumas músicas tu gostas de misturar as línguas todas mesmo. Num verso tu misturas inglês, francês, italiano, crioulo. Olha, não sei dizer. É para teres uma hipótese maior de rimas? Não, acho que é uma cena de estilo mesmo. Aí, por exemplo, é uma coisa que... Para rimar, nem que tenha a ver com até já, sim, talvez. Aí até posso dizer que é uma coisa natural, porque não fui buscar isso a ninguém, estás a ver? Porque nem sequer vejo um paralelo. Não, é verdade. De alguém que faça. Assim, tantas línguas. É uma cena assim que... Tem a ver com aquele tal ecletismo. Gosto muito de estilos de música, então se calhar também gosto muito das línguas. E uma coisa que também quero dar aqui... props, e que é uma coisa que às vezes costumam dar sempre aquela bandeira, Samuel misturou fado, e não sei, como se tivesse sido um pioneiro de misturar samples portugueses ou algo do género. Eu costumo sempre dizer que mesmo até em relação ao fado, os líderes da Nova Mensagem já tinham feito algo, embora não tenha sido samplado, puseram músicos, e mesmo o Cereal sempre usou samples portugueses. A cena é que, tipo, muitas das vezes,
A malta nem sabe. A malta nem sabe que são samples portugueses. Yeah. E eu não quero que menciones os samples, obviamente, mas para dizer que, por exemplo, e eu até te perguntei uma vez que liguei-te e nem fazia ideia que tu mesmo já no Manda-Chuva tens lá samples muita coisa. portugueses. Muita coisa. O Andam Aí, por exemplo, Sim, sim. Que não parece chopado, aquilo é português. Sim, exatamente. E há mais coisas lá. E não precisa de ter palavras para saber. Não. Porque, por exemplo, depois, quando fiz, e até podemos já passar para aqui para a compilação que tu fizeste. O lado a lado. O lado a lado, no TPC. Aí, obviamente, já se estamos a ouvir uma frase em português do... Sim, e foi Tony de Matos. Tony de Matos, a versão do Tony de Matos, exatamente. E isso foi uma compilação que tu... No Stress. Que não stress. Não, mas espera aí, até antes do TPC, vamos falar aqui das noites do Ritz. Estás a ver? Que também foi uma coisa muito boa, que tu e o Guto... Vocês na altura, H2Q? H2O. H2O. Não, H2, desculpa. H2 só. H2. É só. H2 que era Hip Hop. Yeah. H2 que era Associação Juvenil para as Culturas Urbanas. Yeah. Em que o Guto era o presidente e eu era o vice-presidente. Epá, ainda fizemos muitas coisas, sendo que... 2 ou 3 anos seguidos? Fizemos... Acho que foi 2 anos. 2 anos. Foi 2 anos. Yeah. Pá, e aquilo foi um sucesso absoluto. Foi mítico. Foi mítico. Um sucesso Pá, absoluto. tens histórias, estás a ver? Um sucesso absoluto. Foram por exemplo, uma semana inteira em que nós passámos por todas as vertentes do hip-hop, do graffiti, ao breakdance, ao beatboxing, ao MCing. Em Catarde havia workshops. Exatamente. E aliás, assim é que começou esta história toda, com os workshops. Yeah. Porque eu e o Guto começámos a fazer workshops para... Como é que se chamava a associação? Agora esqueço-me, era do Carlos Martins. Pá, e aquilo, eles tinham workshops de teatro, tinham workshops de percussão, tinham workshops de whatever e workshops de hip-hop. E o nosso era um sucesso absoluto. Aquilo tínhamos como é que se diz? Um número reduzido de inscrições. Epá, e imagina, abrir as inscrições hoje e amanhã já não há mais. Yeah. E então começámos a fazer aquilo, epá, e começámos a achar, epá, isto se calhar temos pernas para andar e podemos começar a fazer uma coisa por nós próprios. E foi aí que apareceu a associação, fizemos a associação, ainda fizemos várias coisas, sendo que a mais visível foi, como é que se diz, Cenas do Ritz? as cenas do Ritz, que agora esqueci o nome, nós demos um nome àquilo. Não era as noites do Ritz, era... Eu tenho lá um flyer, pá, mas agora também já não me estou a lembrar. Acho que era mesmo Festival H2 ou uma coisa assim, porque depois misturámos as coisas, porque era a H2 que era a associação e a No Stress, Era isso que eu tinha perguntado. que era eu e o Guto. Exatamente. Estás a ver que depois, entretanto, fizemos mesmo uma empresa, tornou-se mesmo uma empresa. Foi aí que começa mais ou menos a No Stress, nessa altura. Mais ou menos. Sim, aí começa a No Stress. Aliás, a No Stress, nós fizemos a No Stress em 2001, se não me engano, ou uma coisa assim. Ou 2000, já nem me recordo. Acho que é 2000, é 2000. 2000. E aí, nesse evento, acho que foi no primeiro ano, uma das atuações míticas que passou, pá, que influenciou inúmera gente mesmo, foi a atuação do Kill Aquela, o beatboxer, que ficou mítica de passar de boca a boca. Aí o bacana fez o Back to Life do Soul to Soul, com beatbox e não sei o quê. Pá, foi só quem esteve lá e que viu. Nós trouxemos malta de Espanha, trouxemos malta de França, trouxemos malta de... Ele veio de Inglaterra. Não, e depois... Estás a dizer dos que trouxeste. E dos que não trouxe. E os que trouxeste e levaste aquele banhinho. Yeah. Lord Ricky Peter Guns. Yeah, Lord Ricky Peter Guns, paparam-nos a guita. Está quieto. A banca acabou o caminho. Também não houve um francês que também que era para vir e não veio? Nós levámos ainda umas 2 ou 3 baldas. Faz parte. Yeah. Faz parte. Levámos umas grandes baldas. Porque é assim, estamos a falar de putos que não tinham... grande ou nenhuma experiência em agenciamentos e não sei o quê. Estamos a falar diretamente com as agências. Pá, fomos papados. Hoje em dia as coisas fazem-se de outra forma. Para já é muito mais difícil um gajo ser aldrabado hoje em dia. E hoje em dia, porque nós íamos buscá-los ao States. Hoje não, hoje tu sabes que não sei o quê, está aqui em Barcelona ou está não sei o quê, que já está na Europa, vais buscá-lo à Europa. Nós íamos buscá-los lá. Os gajos paparam-nos a guita, meu. Paparam-nos a guita. E está quieto. E depois, num desses anos, no primeiro ou no segundo, também foi lá apresentada a compilação TPC, que já falámos, e eu também queria mencionar que foste o primeiro gajo do hip-hop a ir ter com a Edel, que é a editora que mais tarde veio editar o Cholage, a mim, a GMS, a JCap, etc., que veio dar-me também uma força a hip-hop tuga, e tu foste lá ter com eles, e saiu a compilação, até saiu também em vinil, que é raro de encontrar, mas também saiu.
E qual foi o objetivo dessa compilação? Tinhas algum objetivo? Epá, o objetivo dessa compilação era fazer um pouco a ponte entre o que foi o República e o que se estava a fazer naquela altura. Portanto, a ideia era mostrar os novos valores, tanto que o conceito era misturar um produtor com Exatamente. um rapper MC Group. E o produtor, se quisesse, também entrava a rapar. Também entrava, que é o teu caso. Uhum. Pronto, obviamente, as coisas na altura não teve uma grande exposição, não foi à rádio, mas dentro do nosso círculo fez bastante barulho. Sim, e eu considero uma compilação clássica. Tem lá músicas... Sim. Aquela do Didi. O Didi, o Quilu, o Guto, o Ser Negro, para mim é um clássico. O Ser Negro, então, acho que provavelmente é a música mais icónica. Adoro. Marcou mesmo. E agora vou-te fazer... E com fado. E com fado, exatamente. Eu também costumo mencionar, exatamente, de Carlos Paredes. A cena. E agora vou-te fazer a pergunta que também quero-te fazer já há bastante tempo, que é, tu aí, mais uma vez, nessa faixa lado a lado, utilizas a cena das vozes, desta vez manipulada por máquina, vejo qualquer egos. Eu fiz como se fosse 3 MCs. Era os Boss C, o King Kong e o Baby Boy. E depois a cena, para muita gente que não sabe, acho que o verso do King Kong, mais tarde tornou-se o hip-hop. O verso do hip-hop. Parte dele. A inveja é um sentimento muito feio. Já tínhamos ouvido um lado a lado. Porquê é que tu reciclaste a rima? Porque eu achava essa rima tão boa que merecia uma música. Essa música, eu achava essa rima tão boa. A questão é que assim, na altura que eu faço o hip-hop, eu não faço ideia se aquilo vai ser um sucesso ou não. Acabou por ser. Normalmente acaba por ser justo porque as pessoas julgam-te sempre para trás, não é? Mas eu achei eu gostava tanto dessa rima que eu disse, isto merece ser reciclado, porque depois eu peguei em parte dessa rima e é aí que aparece o Hip Hop Don't Stop, que sai no Manda-Chuva. Outra cena que eu também te queria perguntar, de um episódio, e esse aí por acaso eu tenho gravado em VHS, mas isso é uma coisa que de certeza tu não vais querer. Porque foi um episódio que não foi muito fixe, mas não é da tua parte, atenção, eu acho que eu já falei isto contigo. Foi uma vez, man, estavas a ver há bocado... Isto aqui não tem a ver com a cena de falta de respeito do músico ou não. Mas é só um episódio que até não tem nada a ver com a tua carreira, mas gostava só que contasses algo sobre isso. Que também quase ninguém deve ter visto na altura. Que foste um programa da tarde, daqueles programas da tarde. Pô, isso é uma pergunta mesmo de nerd, meu. Onde é que tu foste descobrir isso? Calma, bem. Foste um programa da tarde. Estás mesmo bem informado. Não, eu tenho isso gravado, bem. Eu filmava, eu gravava as cenas. Está ali, tudo que era hip-hop, cenas, eu gravava, bem. E então a cena... Estavas lá, mais o Guto. E esses programas da tarde, que às vezes realmente... Nós até fazemos bem... não temos nada aqui para ali, porque às vezes é tipo, olha, não temos... Tu tens isso gravado? Tenho. Eu gostava de ver isso. Tu vais... e depois estes programas têm o comediante que interrompe a cena e posso entrar, vou fazer a minha rábulazinha aqui para o pessoal se rir uma beca. E quem entra um ator que é do norte, que acho que era o Oscar Branco. Exatamente. E ele vem de blackface, pintado de black, vestido lá, príncipe de Zamunda, sei lá, com vestimentas africanas, alcabu, uma coisa muito insultuosa mesmo, estás a ver? E eu levantei-me e basei. E eu reparei nessa cena, tipo, estes bacanas não sabem que estão a ser insultuosos. Depois eles foram para o intervalo e quando voltou de intervalo, tu já não lá estavas. Acho eu, foi assim uma cena... Porra, fizeste um trabalhinho de casa lixado. Isto foi assim, para já não nos disseram que ia haver aquele segmento. E aquilo, voltando atrás, tem a ver com aquela tal história que nós dizíamos. Nós tínhamos tão poucas oportunidades de mostrar quem somos e o que fazíamos, que todas elas eram bem-vindas. E o que acontece é que havia aquele estigma, e porque é malta do bairro, e porque não sei o quê, delinquência, e nós queríamos sempre mostrar, não tem nada a ver com isso. Esta é a nossa música, é o que nós fazemos. O que não vês, nunca na minha vida tinha acontecido nada do género e não voltou a acontecer. Eu fiquei possesso. Claro, é de ficar. Eu fiquei possesso. A minha feição fechou-se. Eles cortaram logo para o intervalo, porque eu levantei-me, fiz um putê dali e disse, vão para o caralho, a próxima vez que vocês quiserem macacos, vão à procura deles no Jardim Zoológico, não me chamem para vir fazer figura de parvo. Que eu fiquei fiquei chateado, porque aquilo era completamente... despropositado, percebes? A cena foi completamente despropositada e mais ainda, é que nós não sabíamos, nem sequer é uma cena do género, olha, sim, vou-te fazer uma entrevista,
mas olha, a gente tem ali um gajo que vem fazer aqui uma rabulazita e vai brincar e tu já... Não, aquilo caiu de paraquedas. Pá, eu fiquei extremamente ofendido com aquilo, achei aquilo... Porque aquilo eu até me cedi, na verdade, porque eu não sou pessoa de me ceder, pá, cedi-me... E não pediram desculpa? Pá, saí de lá completamente, pá, nunca mais, pá, não contem mais comigo para vir fazer figura de palhaço. Depois o gajo que era o produtor ligou-me, para pedir imensas desculpas, depois já não me recordo se o próprio Oscar Branco o fez. Nunca mais nos falámos sobre isso, porque não era uma coisa contra ele, propriamente dito, foi a situação, mas pediram-me desculpas, sim, pediram-me desculpas e foi de um episódio, pá, que vem, de certa forma, ilustrar aquilo que eu te dizia de as pessoas não nos levarem a sério. Exatamente. Não é questão da comédia e do humor, porque eu adoro rir e as pessoas que me conhecem... Pá, eu até passo uma imagem muito mais séria do que aquilo que sou. Sou um gajo que gosta de estar na palhaçada e na brincadeira. Mas sempre dentro do respeito. E aquilo para mim foi desrespeituoso. Também concordei. Foi muito desrespeituoso. O que veio para fora não deu assim tanto nas vistas, porque o que acontece é que o convidado foi-se embora, mas lá deu cana. Porque eu levantei-me mesmo. Eles cortaram porque eu levantei-me e disse, pá, eu não fico aqui. Não, eu queria saber a tua... Queria contar-se um bocado sobre... faz parte. São episódios. E pronto, avançando para o teu segundo disco, Rimar Contra a Maré, na música Lena, que até por acaso, ainda hoje em dia passa, o shout-out tem um mano DJ B, que costuma passar aí na noite, clássico. Mas a cena que muita gente já nem se lembra e nem pensa nisso, é que aquela música é a banda sonora de um filme. De um filme que... E a minha espanhol. Pergunta, e meu filme é, mas esse filme alguma vez estreou cá em Portugal? Não. Tu já viste esse filme? Eu vi o filme. Eu vi o filme porque me passaram o filme para fazer a banda sonora. Portanto, aquilo é um filme... Porque o videoclipe até tinha imagens do filme. Havia, correto. Na altura da Sol Música. Exatamente. Havia o vídeo do Sol Música. Entretanto, eu depois tentei entrar em contacto com essa produtora para me arranjarem um vídeo porque gostava de ter o filme. Pá, os gajos foram à falência e nunca mais soube deles. Mas sim, aquilo era a música do filme chamado Lena. Foi nesse propósito que a música foi feita. E depois uma cena, pronto, já temos aí até avançando para o próximo álbum, que no Ritmo, Amor e Palavras, corrijo-me também se estou errado, porque tu sempre foste autossuficiente, né? E aqui estou a puxar uma brasa à minha sardinha, que é tipo, tu nunca procuraste muito outside producers. E aquilo que eu te quero perguntar, foi a primeira vez que tipo, pediste um beat a alguém que entrou no teu álbum, foi ao Sam daqui? Alguém que produz? Calma que eu vou-te responder. Não, é assim, eu sei que nesse disco também era para entrar um beat do Bambino. Mas entrou no a seguir. Mas não, e vou-te explicar porquê. Porque, por exemplo, o Dinero, a primeira versão do Dinero era do Guto. Não, mas é tipo, o Guto é a tua fã. Estás a ver? E tu também és minha fã, mas não, mas eu estou a dizer, não stress, bem, é o teu parceiro mesmo. Não, mas bem, é do Tank, tu tens o Tank, vai lá fora do Tank, bem. Tipo, pedir um beat ao Mar de Mal, tipo... Bom, nessa perspectiva sim. Nessa perspectiva sim. Por acaso é uma coisa que eu até quero contrariar, inclusive acho que até comentei com isso há pouco tempo. Gostava de me ver pelo menos uma vez só na posição de MC. Tipo, fazer um disco assim. Pá, whatever, meu. Trata tudo dessa merda. Eu só quero cantar. Sim, provavelmente. Portanto, também fiz com o Bambino. Sim. Mas por acaso eu lembro que na altura, mesmo para esse disco, tu estavas a ouvir alguns beats do Bambino que acabaram por não entrar. Por não entrar, sim, ouvi vários. E também, curiosamente, nesse disco também tens a participação de The Weasel, mas é The Weasel todos... Ou está da Weasel porque é o Virgulo e o Peck, não é? Não, o Virgulo, o Peck, Não, foram todos, menos o baterista. A sério? Sim. Isso também é um grande luz, porque eu acho que isso nunca aconteceu. Porque, convidares os da Weasel todos? Sim, porque a guitarra é muito discreta, mas está lá. Sim. Foi o Quaresma. Sim. O bass acabou por ser dobrado e com sintetizador, mas o Jay tocou. E depois é o Carlão e o Virgul. Portanto, na verdade, falta só a bateria. Era mesmo os da Weasel. Não, para te dar props, porque acho que és capaz de ser a única pessoa que pode dizer que tem uma participação dos da Weasel. É provável. E depois é por volta dessa altura que também, derivado da tua carreira ir ascendendo cada vez mais, também aí decides fazer os Coliseus.
E até, à pala disso, cheguei por tua causa, depois fomos para uma after party, ainda cheguei a brindar com o Cristiano Ronaldo. Verdade! No W! No W, exatamente. Cristiano Ronaldo, estava com a merch. É verdade, eles acho que foram ver o concerto, né? E para ti foi tipo... Foi um marco? Foi tipo... sem dúvida, meu. Foi um marco, que é assim, hoje em dia as coisas estão diferentes e não sei o quê, mas estamos a falar em 2005, né? Uhum. Pá, fazer um coliseu upa-upa, em nome próprio, principalmente o de Lisboa, apesar de eu ter feito primeiro do Porto e foi espetacular, mas como é que eu ia dizer? Em termos pessoais, a emoção de, estou a tocar a 10 minutos de casa, eu sou ali da Rua de São Paulo, São Bento, e ter um coliseu cheio, tu estavas lá para poder fazer aquilo com tanta gente que eu admirava, tu, a malta toda que lá está, marca, porque eu depois estou a cantar e estou a ver a minha tropa ali à minha frente, estás a ver? E tu vês aquele olhar de orgulho, tipo, foda-se, isto é dos nossos, conseguiu. Claro. Não, foi sem dúvida um marco. Não estou de forma alguma a tirar o brilho ao que é o Coliseu hoje em dia, mas de certa forma acho que sim. as coisas massificaram-se tantas que perdeu um bocado esse flair, por assim dizer, aquela mística. E hoje se calhar já não é assim tão de estranhar, porque depois disso, na altura, eu não sei se isto que eu vou dizer é verdade, mas acho que os únicos que tinham... Eu nem sei se os da Weasel tinham feito Coliseu. Na altura. Não sei, eu sei que os da Weasel fizeram um pavilhão Atlântico. Mas acho que foi depois. Foi depois, sim. Eu acho que nada assim de hip-hop tinha feito uma sala tão grande. Depois, para além disso, depois aconteceu muitas coisas. Mas aquilo foi sem dúvida um marco. E esse disco, que teve bastante sucesso, foi o teu último disco na Valentim, não foi? O próximo disco foi o Preto no Branco. Correto. Tu vais para a Farol. Não, o próximo disco é o Preto no Branco, eu filo na Valentim. Só que, entretanto, houve ali uns stresses. A Valentim estava, a Norte-Sul, estava em processo de negociação, ia ser comprado, não sei o quê, e eu acabei por ter o álbum pronto para sair durante quase um ano. E chegou uma altura que eu disse, isto, se eu espero mais, o meu álbum novo sai já velho. Sabes aquela sensação de teres a cena pronta e a cena não sai, tipo, como é que é? E acabou, mas tudo na boa, não houve stress, nem pronto, falámos e não sei o que, saí e acabei por fazer a cena com a Farol. E uma cena engraçada é que, mais ou menos a partir daí, pós Preto no Branco, ou mais ou menos nessa altura, eu começo a ter noção de um boss em si que tem músicas que às vezes faz porque apetece fazer de uma brincadeira, mais ou menos, e que as coisas depois resultam e acabam... E eu estou-me a lembrar de um som que era Lica Terra, acho que era, né? Tipo, que era um som que tu fizeste só por fazer, para né? curtir, E tu nem chegaste a pôr isso em nenhum disco, ou puseste? Que isso está só no YouTube, ou depois puseste faixa bónus de algum disco? Faixa bónus, está no Esse para os Amigos como faixa bónus. Ok. Mas tu até gravaste isso até antes do Esse para os Amigos, sim, né? muito antes, sim, muito antes. Sim, e é tipo... aquilo foi assim, foi-me aquela... Eu, ao contrário, por exemplo, de um gajo como tu, que eu admiro bastante a forma como... estás sempre a criar e mostras o que crias. Trabalhas com outras pessoas, há sempre cenas do Sam. Eu já levo anos a fazer isso e diria, sem exagerar, que 95% das coisas que faço nunca chegam a ver a luz do dia. Por uma razão, que eu te ia perguntar, por uma razão ou por tens outra. muito material unreleased? Muita coisa. Eu fazia uma coisa, ainda antes de ontem estava a falar com o Guto, que o gajo dizia-me, nunca conheci ninguém como tu, que eu fazia beats e apagava-os. Fazia, apagava. Não me perguntes porquê, eu fazia o beat, estressava, não gosto disto, eu apagava. Se eu te disser que já apaguei centenas de milhares de beats, não estou a exagerar. E eu não sei bem porquê essa razão, isso é uma coisa que eu depois tenho que ter esta conversa comigo, mas voltando ao Lica Terra, foi uma brincadeira, uma coisa feita para curtir. Mas depois que viste que aquilo estava a bater em Cabo Verde sem tu saber. Aquilo foi assim, eu fiz aquela... Como é que eles tiveram a música? Pois, é isso que eu te vou contar. Eu vi uma festa de aniversário de um amigo meu e eu caí no erro de ter aquela música numa pen. E a malta já está... all night long, está tudo meio acesa, diz, olha, tenho aqui uma musiquinha que vai pegar fogo a esta cena. Porque a música, portanto, é meio dance, apesar de ter a cena rimada, mas meio afro também, tanto que eu chamo aquilo Funan House, que é tipo Funana House.
E aquilo, como era uma festa de malta crioula e não sei o que, eu disse, vou pôr aqui um sonzinho para a malta curtir. E a malta adorou aquela porcaria. Ainda muito fixe. E aquilo tocou não sei quantas vezes, mas estamos a falar de uma festinha de amigos. Privada. Nunca mais pensei naquilo na vida. Até que um dia estou a falar com um primo meu lá das ilhas e o gajo diz-me, fogo, aquele teu novo som está a bater para caralho aqui. E eu, mas qual novo som? Aquilo que tu dizes não sei o que ali em crioulo. Eu disse, mas eu não sei nenhum som em crioulo agora. Já não me lembro em que altura que foi, mas tinha lançado, acho que era o Preto no Branco. Eu não estava a ver que som é que era. O que tu dizes não sei se é Líquida. Eu estava completamente esquecido da música. Líquida Terra. Disse, Líquida Terra? Não pode ser. Mostrei-lhe a som, disse, vê lá se é isto. É esse. Eu, mas isto está a bater aí. Esta merda é golo, é o hino do verão, porque a música é bem disposta e o Líquida Terra é aqui que as coisas acontecem, estás a ver? Basicamente é isso que quer dizer. E eu depois vim a perceber que nessa tal festa, quando eu meto a pen no computador daquele meu amigo, o gajo saca uma música. Pois. E depois saca uma música e tenho aqui uma cena do IC, mas fica para ti. Está bem. Olha, tenho aqui uma cena que me passaram, mas fica para ti. Está bem. Pronto, e o resto é história. Foi passando de pessoa em pessoa e quando dei por mim aquilo... eu até fui a Cabo Verde ganhar um prémio com aquela merda, meu. Vê lá. Sério? Vê lá como é que as coisas são. Quer dizer, tu lanças um álbum e jobas e trabalhas e aquilo passa ao lado e depois fui a Cabo Verde receber o tipo de música do ano ou uma coisa do género por causa do Líquida Terra, só para ver como é que aquilo funcionou. E isso é isso que eu estava a dizer, que são músicas que tu fazes, em princípio, para ti, para teu consumo, que, por exemplo, eu tenho visto que... o Sexta-feira foi a mesma coisa. Pois ia dizer, o Sexta-feira, o Don't Worry Be Happy, a versão que fizeste. Sexta-feira foi a mesma coisa. E mesmo, coisa. inclusive, a música agora que nova que tens aí, que é a homenagem para a tua filha. Essa fila com um propósito de eventualmente dar num álbum. Sim. Eventualmente está num álbum. Portanto, essa se calhar não tanto. Mas tu tens gostado desse processo de... vou fazendo aqui sem grandes pressões... E o Sexta-feira estava a dizer que foi feito um bocado assim também? E é engraçado, porque assim, o Sexta-feira, se não tivesse batido, era uma música que as pessoas iam dizer, isto é bem estranho, não faz nada, não é parecido com nada que ele já tenha feito, e morria ali a história. Depois de bater certo, pronto, é o stress do caralho, que aquilo, na fogo, e porque... Pronto, já sabes. Mas foi um processo completamente transparente e completamente espontâneo. Há uma coisa que também, eu acho que a idade também nos dá, um gajo estressa menos. E eu acho que se há comunidade que se leva a sério demais é a cena do hip-hop, a gente pensa demais nas coisas, sim. E o que é que eles vão dizer, eu já passei essa fase há muito tempo, estás a ver? Eu, ao contrário do que possa parecer, eu estou sempre atento ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas dizem e respeito, mas tento de certa forma que isso não me influencie. A gente acaba sempre influenciado, por mais que tu não queiras, vais ser sempre influenciado pelas pessoas que te rodeiam e pelo que as pessoas pensam e não sei o quê. Mas eu tento afastar-me e felizmente já tenho tempo suficiente disto para poder-me dar ao luxo, por assim dizer, vou pôr isto na rua e whatever. Estás a ver? Deste esse exemplo, aquilo que foi uma coisa... no meio de nada, aquilo do Don't Worry Be Happy, foi uma brincadeira que eu fiz, pus um videozito no Facebook, a malta curtiu aquilo bué, disse, vou gravar esta merda. Gravei, pus, pronto, não se pensa mais nisso. Um bocado também contrariando aquilo que eu te dizia de, vou fazendo tantas coisas e depois não as uso. Estás a ver? Vou fazendo tantas coisas, não as uso. E o meu processo de álbum, normalmente é um processo muito longo. E às vezes a música mais fresca hoje, daqui a um ano já não está fresca e eu já não quero usar, ou daqui a 2 não está. E então, hoje em dia, se calhar até faz mais sentido pôr as cenas na rua. Claro. Porque infelizmente as coisas são muito efêmeras, estás a perceber? As coisas são muito efêmeras, as coisas são de consumo imediato. E é nessa fase que tu estás, neste momento estás numa fase que estás assim meio descontraído. Estou tranquilo. Mantens-te nessa fase, não estás tipo, eu estou bem focado no álbum. Não. Quer dizer, sim e não. Estou muito focado em querer trabalhar, mas não estou com pressa. Porque uma das coisas que também para mim é muito importante é perceber até que ponto é que eu ainda sou relevante. Eu tenho que me sentir relevante. Estás a perceber? Tipo, o dia que eu bater com a porta, quer sair pela porta da frente. Estás a ver? Não quer sair tipo andota, tipo, fogo, já chega. Tá? Há casos desses, estás a ver? Há casos desses que as pessoas sobem e depois começam a descer e depois... Já é decadência. Ainda há bocado estávamos a falar de alguns casos, num casos de coisas diferentes, estamos a falar de drogas e não sei o quê. E eu tenho que me sentir relevante e tenho que sentir que estou a fazer alguma coisa que vale a pena ainda fazer. Porque, de certa forma, eu tenho
eu tenho uma herança pesada, no sentido em que eu tenho a malta como tu e outras... Pessoal que já me acompanha desde sempre e que sabe o processo e que gosta e tem aqueles die-hard fans, mas depois tens aqueles... da moda, por assim dizer, porque sim. Sim, claro. Estás a perceber? Não podes contar com eles, não sabes se eles... É aquele gajo que hoje és o maior porque tens o teu single e amanhã o que está a bater outro gajo e esqueceram-se. É verdade. E eu tenho que fazer, ou tenho que me sentir relevante no sentido em que eu tenho que pensar nas pessoas que gostam daquilo que eu faço e que me acompanham, tenho que terem atenção, a dimensão que as coisas tomaram. E eu digo-te isto porque ainda há uns tempos atrás estava a pensar fazer uma mixtape, se for preciso até com outro nome, olha, é a primeira vez que eu revelo essa ideia. E se isso acontecer, vocês já estão convidados. Porque eu tenho muitas coisas que eu escrevi que eu censuro, meu. Há muitas coisas, ainda no outro dia mostrei-te uma cena que tu ouviste, que eu não sei se vai... Tenho muitas coisas dessas. Curti bem. Que é uma cena... mesmo MCs going in, estás a ver? Uma cena paulada, MCs watch out. Com as neiras e não sei o quê. Só que eu tenho que ter essa noção, porque assim... É muito complicado para mim dizer certas coisas e falar de certas coisas quando eu tenho o gajo do hip-hop e que percebe a cena e percebe o ego-tripping e percebe que aquilo é uma personagem, claro. Mas que depois tem a cota que gosta desse porque ouviu sexta-feira ou porque tem os putos porque ouviram Tu És Mais Forte, e eu tenho que fazer aqui um balanço, estás a ver? Claro. Tenho que fazer aqui um balanço porque, querendo ou não, um gajo tem essa responsabilidade. Se há coisa que eu já percebi... Acho que tens vindo a fazer esse balanço, bem gerido, mais ou menos. Tens sim. sempre assim, por exemplo, mesmo, assim para os amigos. Mas, tens músicas assim mais acústicas, ou mais com refrões, não sei o quê, mas depois tens problemas de confiança. Sim, ou laia, mas não é o caso. Mas por exemplo, eu mostro, eu mostro as demos de certas músicas e depois a música que sai, por exemplo, o Tão Bonita. Não sei se conhece esse tema, tema do Preto no Branco. Preto no Branco? É do Preto no Branco. Preto no Branco. A música Tão Bonita fala um bocado daquela cena das gold diggers, né? Daquelas mulheres que se aproximam pelas razões erradas. Até houve pessoas que me acusaram, isso é muito machista. Eu disse, não é ser machista, porque isso também acontece do lado masculino, mas obviamente eu falo do que eu sei, né? Das mulheres que se querem aproximar. A primeira letra era mesmo... Ainda era mais... mas tu censuras-te então? Eu censuro-me bastante. Porque eu quando estou a fazer a cena sem filtro. Mas depois quando vou gravar, estou a pensar neste leque. Sim. Percebes? E há certas cenas, e partindo do princípio dessa tal, como é que se diz, responsabilidade, claro. Eu farto-me de censurar. Não, claro. Eu censuro-me bastante. Queria-te fazer uma pergunta que é um bocado da praxe, já devem ter feito, mas se tens algum álbum favorito? Um álbum teu. Pois, eu sei. Eu normalmente, e por já me fazer essa pergunta muitas vezes, e até me perguntam das músicas, eu acho que isso é perguntar a um pai qual é o filho que gosta mais. Não sei se isso é uma pergunta que se possa fazer. Porque cada álbum reflete um momento da minha vida. Sim. Estás a ver? Gostas por razões diferentes. Cada álbum reflete um momento da minha vida. E, por exemplo, a malta mais do hip-hop, e eu parto do princípio que este tipo de entrevistas é para malta... Claro. Muita gente diz, sim, tu de certa forma foste-te afastando da cena mais pura e não sei o quê. Eu vou fazer 41 anos, já levo mais de metade da minha vida disto. E é muito complicado, estás 20 e tal anos a fazer a mesma coisa. Mas olho para ti, quando olho para ti, apesar de tu, eu acho que tu intitulas-te, és músico, e és uma pessoa que até sabes cantar, até se quiseres cantar mesmo, cantar, sem ser rapar. Produzes vários estilos de música se tu quiseres, ou seja, és bastante eclético, mas eu olho para ti e eu vejo hip-hop, estás a ver? E eu agradeço-te, e eu também me vejo hip-hop. E eu também me vejo hip-hop, não estou a dizer o contrário. O que estou a dizer é que é muito difícil conseguir gerir estas coisas todas, manter-te relevante e, acima de tudo, estás feliz com o que tu estás a fazer, percebes? Porque assim, eu dou-te um exemplo. No República, eu dei-te há bocado o exemplo, a primeira cena que nós fizemos, apesar de não ser uma banda inteira, já era com banda. Eu lembro-me de 2000, 2001, inclusive eu acho que até tive essa conversa contigo, não quero jurar, de malta dizer, mas a cena com banda não é a mesma coisa, o hip-hop tem que ser a turntables and a microphone. Mas o tempo foi-me dar razão porque de repente toda a gente está a fazer isso. Exatamente. Toda a gente está a fazer isso e por uma razão muito simples. Porque eu cheguei à conclusão... eu até acho que estou a fazer o sentido inverso. Eu adoro a cena
two turntables and a microphone. Mas em termos de espetáculo é uma cena chata, meu. Tu vais ver um concerto, ou é um gajo que tu estás a sentir bué e conheces as músicas, ou senão ao fim de 5 minutos já não podes com aquilo porque pá, é preciso andar de um lado para o outro. Não, esta é a minha visão, sim, atenção. Estou a perceber. Quando tu tens os sucessos, caga nisso. É igual ao litro. Sim. Mas se não tens os sucessos, em termos de concerto, pá, a cena pode se tornar meio repetitiva. E eu fiz isso durante muitos anos. E depois, quando eu começo a pôr música, pá, rewind, volta lá outra vez. E o que é que acontece? Tu fazes, como aconteceu, já fiz 120 espetáculos num ano, com o mesmo repertório e não houve um concerto igual. Exatamente. Há sempre um pi minúsculo. Parou aqui, uma versão diferente, ali, agora faz olha, agora sola, agora não sei o quê. E isso é uma cena que me interessa bastante, a parte da música. Neste preciso momento, porque eu já me dei ao luxo de inventar, já fiz bué de cenas e com músicos, estou a fazer o sentido inverso. Agora a minha criação, pus a banda em stand-by e estou de volta ao laboratório como sempre fiz. Uma das razões, já agora, digo-te isto, eu adoro, para já uma das pessoas, aproveito para te dar o devido mérito, uma das pessoas que eu acho que para mim é exemplar nesse caso, és tu, não só por tudo o que tu tens feito, mas pela forma que tu estás-te a cagar. Tu és um gajo que está-se a cagar. Porque, por exemplo, eu quando samplo uma cena fico sempre a pensar, foda-se, eu sou um gajo, às vezes até certinho demais, gosto de fazer as cenas todas by the book. Pá, foda-se, mas isto se calhar ainda vai bater certo, depois vou ter um gajo a vir-me chatear porque eu não pedi. E atenção, que eu já o fiz, eu já samplei bué de merdas que não pedi, como é que se diz? Não pedi autorização. Mas isso fez-me, de certa forma, eu me fosse afastando cada vez mais do sampling. Não, mas tu és uma pessoa que consegues fazer bons eu beats. Vou samplando. Ainda samplo. Mas o que eu quero dizer é que eu quero fazer... Agora estou num processo de fazer o sentido oposto. Agora apetece-me samplar. Percebes? Apetece-me samplar, apetece-me recriar e fazer a cena mais crua. É a vibe que eu estou hoje. Não sei se de hoje para amanhã, quando sair o álbum, estou noutra. Estás a ver? Claro. Mas é a vibe que eu estou. E eu tenho sentido essa necessidade de fazer um flashback. Não porque as pessoas dizem, pá, fogo, de antes é que era. Não, mas é porque eu sinto... Sim. Exatamente. Que é o que não me é apetece, forçado. É o que me apetece fazer, estás a ver? Pá, adoro as jams nos ensaios e sai música muito fixe. Pá, mas aquela vibe de pegares numa música e recriá-la, samplar e não sei o quê, pá, tenho vontade de voltar a fazer isso. Tenho muita vontade de fazer isso. Tenho só mais 2 perguntas para terminar. Uma delas até podia ter feito logo de início. Uma pergunta também pertinente, que é tipo assim, tu tens bastantes clichês, como nós todos temos, tipo no rap, assim de eu dizer o teu nome, AC, antes de entrar, AC, até inclusive, ou dizer o ano, até por causa da música que fizemos. Tu sabes quem é. Tu sabes quem é, ou às vezes o ano, não sei o quê. E que tu tiraste logo o ano. Mas, para não datar a cena. E uma cena que tu não tens, bem, e eu quero fazer essa pergunta, porque é que em tantos álbuns, é uma curiosidade muito, muito engraçada, é tipo, que zona é que tu representas, boy? Não tu, tipo, estás a ver? Estás sempre daqui de Shell, Luís Almar. Olha, então... Você sim, pessoal de Lisboa, mas você sim nunca disse, São Bento, No primeiro álbum disse. Epá, então é assim, eu sou da zona de São Paulo, do Caixo de Dré. A minha vida toda vivi lá. Mas a minha crew, a tropa, onde a cena do hip hop nasceu e onde eu me desenvolvi enquanto rapper foi na zona de São Bento. Na zona de São Bento. Mas entretanto já vai para 20 anos, será? Ou perto disso, que eu saí dessa zona. Sim, claro. Pá, e fui viver para Amador e Alfragide e não sei o quê. E aí... Durante muito tempo era tipo dormitório, quer dizer, um gajo vive ali, mas não é... Certeza que tens muita gente que pensava que tu eras da Margem Sul, não? Não, ainda hoje. Ainda hoje. Volta e meia tem gajo a dizer, pá, Margem Sul. Ainda hoje. Eu nunca na minha vida vivi na Margem Sul. Porque é fácil perceber isso, porque assim, naquela vibe república, eu diria que 70% era Margem Sul. Exatamente. Líderes da Nova Mensagem Margem Sul, Black Company Margem Sul, o General D era Margem Sul. A malta toda, grande parte da malta era da Margem Sul. E criou-se essa ideia, como também estava sempre no meio, Margem Sul. Eu nunca fui da Margem Sul. Nunca fui da Margem Sul. E nessa história de representar, a minha cena, pronto, represento Lisboa, sabes? Eu sou um apaixonado pela cidade de Lisboa, começa por aí. Sempre fui. Não, eu quero dizer, não és obrigado a ter esses clichês todos, claro, mas eu percebo o que estás a dizer. Mas é assim,
eu conheci-te em Chelas e tu ainda vives em Chelas. Sim, exatamente. E a tua justificação Estás é essa. E tu vives em Chelas. Moro aqui, já estive ali, é normal. Percebes? Não é uma coisa que eu nunca senti grande necessidade de o fazer. Claro. Não é? E se o fizesse, acho que ia ser forçado. Exatamente. Nunca senti. Pronto, e agora para terminar, a última pergunta que tive a fazer, também é uma pergunta clássica, mas é tipo, o que é que te falta fazer? Estás a ver? Tu já viste que já fizeste tudo, estás a ver? Já fizeste compilação, já fizeste músicas para filmes, se calhar não fizeste score, se calhar também já fizeste espécie de score. Por acaso fiz um score para um teatro. Estás a ver? Tipo, já deste concertos concertos acústicos, já deste coliseus. O que é que te motiva em termos de objetivos artísticos, não é? Olha, boa pergunta. Porque até dentro do empreendedorismo eu já tiveste experiências e vais tendo experiências e tens grandes ideias sempre a nível de coisas um pouco além da música, mas que também podem estar ligadas à música, não é? Essa pergunta é muito pertinente. Não sei, meu. Olha, nem sei que te diga. Sabes o que é que eu acho? É tipo, tu fazes um movie mesmo ator, nunca tiveste acesso. Por acaso já me chamaram uma vez para uma novela, que era uma coisa que eu até curtia experimentar, mas não armada em... Sim, claro. Em ator, mas era um papel que eu não me identifiquei, então acabou por não acontecer. Era uma coisa que eu achava... nunca digas nunca. É uma coisa que eu achava que eu poderia muito bem fazer. Fui convidado agora há pouco tempo para escrever um livro, aliás 2 livros, é uma das coisas que eu tenho em mente. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer seria fazer uma espécie de memórias. Basicamente, isto que nós estamos a falar, mas documentado e não sei o quê, que acho que era uma cena muito fixe. Fazer um book? Uhum. Book, ok. Outra ideia que me convidaram seria fazer uma espécie de... Topas Rap Genius, tens as letras com as anotações. Sim. Então seria um livro em que eu estou a explicar as minhas letras e o que é que eu quero dizer aqui, o que é que me levou a fazer isto e não sei o quê, que eu acho que é uma cena gira. E a outra cena, que não tem nada a ver, era histórias para crianças. Que é uma ideia que eu já tinha há muito tempo e que algum dia hei de concretizar. Sabes o que é engraçado? Eu já passei por várias fases boas, fases menos boas e muitas vezes desiludido. Dentro da malta do hip-hop, até das pessoas com quem eu vou falando mais sobre isso. E é assim, eu adoro a cena da música e detesto a indústria. Eu detesto a indústria musical, percebes? Detesto o cinismo, estou dentro o suficiente para perceber, porque eu consegui atingir um nível de mainstream em que me dou com as pessoas do mainstream e sei como é que isto funciona. E uma das coisas que para mim me veio abrir a cabeça é porque nós temos aquela cena do rap, play a hater, fala mal deste e fala mal daquele. Eu vou-te dizer uma coisa, o mainstream é 10 vezes pior. A diferença é que quando eu tenho um bife contigo, eu escrevo uma música e tu sabes que eu estou a bifar contigo. E no mainstream não. Eu estou a bifar contigo, mas cada vez que te vejo é beijinhos e abraços e és do caraças e vires-te as costas e não sei o quê. Não estou a falar bem nem estou a falar mal, só que é uma cena que não me atrai, percebes? Não me atrai. Eu cada vez menos quero me expor. Aliás, disse isso há pouco. Isto não é uma entrevista, é uma conversa com um amigo meu, porque entrevistas para mim, já... Prefiro falar através da música, percebes? Estou numa fase e felizmente ainda me posso dar esse luxo de dizer, não me apetece. Não me apetece, estás a ver? Porque a maior parte das entrevistas, atenção, que eu não quero estar a ser injusto para quem não é assim, a maior parte das pessoas não faz ideia de quem tu és e do que é que já fizeste. É verdade. É muito complicado, depois de tantos anos, isso fazer uma entrevista e a pessoa perguntar, então, mas e quantos álbuns é que tens? Fuck. Pelo menos isso, vai ao Google, pelo menos saber quantos álbuns. Exatamente. Perguntas do género em que tu percebes, esta pessoa... E tu estás na mesma posição que eu. E uma das coisas que com certeza acho que tu deves pensar como eu, quando a pessoa te faz uma pergunta, como tu me fizeste aquela de um programa de televisão há 10 anos que ninguém viu, diz, não, espera aí, este gajo está atento. Claro. Percebes? Faz toda a diferença. Para acabar a conversa, olha, o que é que me motiva? Eu vou-te dizer uma coisa que é assim, já me perguntaram muitas vezes, onde é que eu me sinto melhor? Se é como letrista, se é como MC, se é como produtor, se é como whatever. Eu, por exemplo, aquele beat que te mostrei, no dia que o fiz, eu ponho aquela merda a bater, estou aqui sozinho, porque eu sou um bocado ermita. Sou um bocado ermita, sempre tive a minha forma de estar, reservado. E aqueles momentos em que eu estou ali a curtir, eu digo, foda-se, eu gosto mesmo desta merda. Isso é que é importante, nós não perder aquela fome. E isso é que me dá essa vontade de continuar, porque
naquele preciso momento, e tu como beatmaker e como MC, eu tenho a certeza que tu passas isso, porque aquele último beat que tu fizeste, e tu foda-se, meu, isto está mesmo a bater, meu. E eu estou ali aquele bocadinho e estou ali tipo, foda-se. Estás a ver? Tipo, Claro. tipo, naquele momento és fã de ti próprio. Tipo, não. E é isso é que eu acho que ainda me dá esse gosto, percebes? Porque eu sou muito crítico de tudo o que eu faço, sou muito crítico, até às vezes crítico demais. Com o tempo acho que comecei a deixar aquilo que eu estava a dizer, não me levar tão a sério, pá, whatever, deixa fluir. E no final é um gajo de lembrar-se que não se pode deixar de divertir com o que faz. Porque a nossa posição, e digo nossa, falo no plural, porque tu também vives disto, é complicado, porque este é o teu amor, é a tua mulher e é a tua amante ao mesmo tempo. Porque é aquilo que tu gostas de fazer, mas ao mesmo tempo é aquilo que te paga as contas. Exato. Isto para te dizer o quê? E sim, qual é o teu objetivo na vida? O meu objetivo na vida é não depender da música para viver. É continuar a fazê-lo assim, mas as contas estão pagas com outra merda qualquer. Exato. Mas isso não acontece hoje em dia, percebes? Porque é muito fácil um puto dizer, pá, porque tu é isto, é aquilo, pá, mas espera aí, calma, estamos a falar de um adulto com família, com responsabilidades. E mais que tu queiras dar a volta, não há volta a dar. As contas têm que se pagar. Estás a perceber? Portanto, o meu objetivo a curto prazo é continuar sim a fazer música, seja o que for. Se for preciso de hoje para amanhã estou a gravar um álbum de mornas, como já fiz a cena no Beleza, que foi do caraças, que se calhar até vou editar aquilo, só porque curto, só porque me apetece. E de eu poder dizer, não depende desta merda para viver. O dia que isso acontecer e eu estou tranquilinho, nunca fui um gajo de opulências, nunca fui um gajo de... E dadas as circunstâncias já fiz muito dinheiro, meu. Já fiz muito dinheiro. Também já fodi muito dinheiro. Claro. Mas já fiz muito dinheiro. E fiz o dinheiro suficiente para hoje em dia poder dizer, olha, agora vou estar 2 aninhos sem gravar. Claro. Que é um luxo. É verdade. Percebes? É um luxo. Não estou rico nem nada que se pareça. Mas, e tu estás no mundo da música, o que é que acontece? Há muita malta do nosso meio que está a pôr música cá fora porque precisa. Exatamente. Vão para as entrevistas dizer, não, porque eu tenho aqui um conceito. Merda, treta. Tu não tens conceito nenhum. Tu tens o senhorio a bater-te à porta porque a renda não está a pagar há 2 meses e tu tens que inventar música para pôr a... E eu, felizmente, neste momento, não estou com essa pressão. Estás a perceber? E depois não é só, as coisas são cíclicas, meu. Estou nisto há sempre suficiente para saber que isto é assim. E uma das coisas que me dá mais gosto é que cada álbum que eu lance, matam-me logo a seguir. Percebes? Sai um álbum, tem sido, sem exceção, sucesso. Passado 2 anos, não, isso já morreu. Depois vem outro álbum. Foda-se, este quebrão parece uma barata, o quebrão não morre. Estás a perceber? Isto também me dá gozo. E eu parto do princípio que o facto de eu não ter essa pressão e de poder fazer as cenas na minha velocidade e como eu quero também me ajuda. Para acabar, o meu grande feito é exatamente isso. É poder continuar a fazer isto que eu adoro, que eu amo mesmo, de ouvir um beat e dizer foda-se, caralho, grande beat, e não depender disso para viver. Excelente, mano. Adorei essa joia. Oh boy. Obrigado eu. Prazer seres aí o primeiro convidado. Tenho aí só uma lembrança para ti. A produção. Fazer chegar aí. Nossa, lá que é isso? Nice. Posso abrir? Abre aí, vai. Uma lembrança. Grande Sam. Vamos aqui a brincar, vai. Isto vai ser direito do nosso som? Posso falar do nosso som? Pode, isso é depois do nosso som. Yeah! Pô, estavas gordo como uma merda, meu. Mas isso não é culpa vossa. Aí, velho. Eres what it is. Olha, vou pô-lo aqui. É? Vou pôr aqui no meu spot. Deixa, mano. Obrigadão, mano. E o nosso som, quando é que sai? Tá aí, vai. Sabes o que é que agora vai acontecer? Agora vou-te fazer ao contrário. Um dia deste vou-te chamar e sou eu a entrevistar-te. Tá bem, quando quiseres, mano. Quando quiseres. Entrevistar-te não, a ter uma conversa. Tá bem, a ter uma conversa contigo. Quando quiseres. Obrigado, mano. Está-se bem. Estamos juntos.